Vamos continuar então nossa matemática básica. Hoje a gente vai falar da definição, né, de fração. Saiu tudo errado aqui. Fração. Definição de fração. Uma fração é dois números inteiros, é a razão, é a divisão de dois números inteiros, cara. Olha só que simples, é só isso. A sobre B, onde A pertence, esse é o símbolo que a gente usa para falar que um certo valor pertence aos inteiros. A pertence aos inteiros. Eu estava usando o i, né, até umas aulas atrás, porque eu não queria te confundir com as simbologias, porque a gente vai ver simbologia mais em teoria dos conjuntos. Caraca, eu não sei mesmo. Enfim, os inteiros têm esse símbolozinho z aqui, certo? Pertence aos inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é dado pela letra Z. Z é o conjunto dos números inteiros. E B também pertence aos inteiros não nulos. O que seria não nulo? Que não é zero. Então, o B pertence ao inteiro, só que não pode ser zero, porque não existe, é uma indeterminação dividir por zero. B pertence aos inteiros, mas ele não pode ser zero. O A já pode, entendeu? Não tem problema a gente dividir zero por alguma coisa. A gente não pode dividir alguma coisa por zero, entendeu? A pertence aos inteiros. B pertence aos inteiros que não, diferente de zero, né? Qualquer inteiro que não seja zero. E, cara, isso é uma fração, então. E se eu tiver 1,5 dividido para 3? Isso não é uma fração. Perceba que isso não é uma fração porque eu não tenho um número inteiro aqui, certo? 1,5 não é um número inteiro. O número inteiro, né, o conjunto dos inteiros, a gente vai estudar isso em teoria dos conjuntos, é o quê? É o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai. Até o infinito. Vem do menos infinito, vai até o mais infinito. Isso são números inteiros, certo? São números inteiros, eles não são quebrados assim. E a gente vai, então, como que eu faço para transformar isso numa fração? Eu posso, tranquilamente, a gente vai usar muito na divisão e na multiplicação o elemento neutro. O que é elemento neutro? É o número 1. O número 1 é o elemento neutro. Por quê? Porque se eu multiplico essa fração por 1, vai mudar alguma coisa? Não. Vai continuar sendo 1,5 dividido por 3. Se eu divido essa fração por 1, vai mudar alguma coisa? Também não. Vai continuar sendo 1,5 dividido por 3, cara. Então, para escrever, se eu multiplicar isso daqui por 1, vai continuar sendo a mesma coisa. Quanto que é 2 dividido por 2? É 1. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não vou estar alterando a fração. Eu vou estar aumentando ela na mesma proporção. É uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Então, se eu multiplicar, por exemplo, em cima e embaixo por 2, pega aí. Aqui, ó. 1,5 dividido por 3. Só que eu vou multiplicar por 2 aqui e vou multiplicar por 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1, né? A gente viu que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu quiser dividir 2 por 2 é 1. E 1 vezes isso daqui, a gente viu que vai continuar sendo isso daqui. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou estar aumentando a fração na mesma proporção. Então, na verdade, eu não vou estar aumentando. Eu vou estar escrevendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. 1,5 vezes 2 é quanto? É 3, né? 2 vezes 3 é quanto? É 6. Aí, o que acontece? Agora sim é uma fração. Um número inteiro dividido por um número inteiro. Mas a gente prefere trabalhar com os menores valores possíveis. Então, a gente dá um jeito de simplificar isso daqui. O que é uma simplificação? É eu pegar o número de cima, pegar o número de baixo e dividir os dois pelo mesmo número. Só que não pode ser qualquer número. Tem que ser um número com que eles ainda continuem sendo números inteiros, porque senão não é mais uma fração. Tem um número aqui que dá para dividir, que dá para deixar essa fração menor. A gente sempre prefere trabalhar de maneira com a menor fração possível. Se eu dividir por 3 aqui, e se eu dividir por 3 aqui, eu ainda vou ter uma fração. Por quê? Quanto que é
3 dividido por 3? É 1. Quanto que é 6 dividido por 3? É 2. Meio, certo? Esta é a forma irredutível da fração. Quando não dá para você dividir mais, a gente fala que a fração é irredutível. Ela está na forma irredutível. 1 meio, ou meio, enfim, 1 sobre 2, é menor do que 1. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Quando uma fração for menor do que 1, a gente vai chamar ela de fração imprópria. 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 Paciência. Imprópria. Se a fração for maior do que 1, a gente vai chamar ela de fração própria. Mas essa daqui, no caso, é uma fração imprópria, certo? Ela deu um resultado menor do que 1. E como que eu sei se o resultado vai dar maior do que 1, menor do que 1? Aqui estava fácil de perceber. É simples, cara. Se o número de cima for menor do que o número de baixo, a fração é menor do que 1, certo? Bom, tranquilo. Vimos a definição de fração. Vimos como transformar, né, uma fração aqui. Esse caso aqui não era uma fração, a gente transformou numa fração. Vimos o que é uma fração irredutível, é uma fração que não tem como reduzir mais, nome justo. E vimos o que é uma fração imprópria, né, quando a fração é menor do que 1, certo? A gente viu também que a gente pode dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, que não vai alterar o valor da fração, certo? Isso aí, meus queridos. Então, bora lá para o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido e faça uns exercíciozinhos sobre isso, beleza? Até mais!